Segunda-feira, 22 de junho, você confere no seu Jornal da Rede. Urnas da eleição da Colômbia chegaram a 99,99% de apuração. Ataque hacker contra o sistema da Defesa Civil de alerta. Maior apreensão de cocaína da história do Brasil. Sesc Guarulhos realiza no final de junho a Guarupique 2026. Praça dos Trabalhadores em Ferraz teve mais de 5.000 pessoas que acompanharam a vitória do Brasil na última sexta. E tem seu resenha na rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. A apuração preliminar das eleições presidenciais da Colômbia aponta a vitória do advogado e empresário de direita Abelardo de la Espriella, conhecido como El Tigre. Com 99,99% das urnas apuradas, ele supera o senador de esquerda Iván Cepeda por uma margem apertada de apenas 250 mil votos. É chamada de cada voto conta mesmo. O candidato da oposição comemorou o resultado, defendendo uma ofensiva militar contra o crime organizado e acordos com os Estados Unidos. No entanto, o governo atual e o candidato Iván Cepeda não reconheceram a vitória antecipada e anunciaram que vão impugnar 33 mil mesas eleitorais por suspeita de erros técnicos. O processo oficial de recontagem e revisão das atas começou hoje. Nossa, então vai tempo. Bom, vamos falar da Polícia Federal. Ela abriu uma investigação preliminar para apurar um suposto ataque hacker contra o Sistema de Defesa Civil Alerta. Durante o final de semana, milhões de celulares em São Paulo e outros 4 estados receberam notificações severas e extremas falsas ali. As mensagens disparadas na madrugada com a palavra misantropia, que a maioria das pessoas não conhecia, acionaram o alerta sonoro máximo dos aparelhos, mesmo no modo silencioso. Olha, para quem não conhece, misantropia é aquela pessoa que tem aversão a outra pessoa, que não gosta, sabe? Não tem nada a ver com nenhum alerta sonoro de tempo, de chuva ou o que seja. Bom, mas o governo identificou 10 disparos indevidos feitos por meio de cadastros diferentes, 2 deles a partir de Curitiba. Como resposta, as contas envolvidas foram suspensas e o sistema de alertas está temporariamente fora do ar para manutenção. E uma operação integrada entre a Receita Federal, a Polícia Federal e o Exército Brasileiro, em parceria com os Estados Unidos e a Bolívia, resultou naquela que pode ser a maior apreensão de cocaína da história do Brasil, gente. Olha, as autoridades detiveram 8 caminhões com cerca de 260 toneladas de madeira na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, e Cáceres, em Mato Grosso. Olha, presta atenção, a droga estava em estado líquido, misturada à estrutura da madeira, repetindo um esquema internacional detectado no início do mês no Chile. As pessoas são muito criativas, né? Perícias preliminares já deram positivo ali para a cocaína. A estimativa é de que a carga contenha entre 20 a 50 toneladas da droga. Se o volume for confirmado, será também a segunda maior apreensão de cocaína registrada no mundo. Nossa, a gente não queria... tem tanta coisa boa, né, para ser falada, a gente não queria ter isso ali como centro de ser a segunda maior apreensão do mundo. Mas que bom que a polícia ali, as polícias, né, em conjunto, conseguiram achar ali essa droga. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Bom, o cenário político para a disputa do governo de São Paulo sofreu uma nova reviravolta nesse final de semana. O ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB, anunciou a desistência de sua pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes e agora vai concorrer a uma vaga como deputado federal. A decisão ocorre apenas um dia após o deputado Kim Kataguiri, da União Brasil, também retirar o nome da corrida estadual. Com as 2 desistências em sério, o afunilamento político deixa a disputa ao governo paulista com apenas 2 pré-candidatos principais até o momento. O atual governador Tarcísio de Freitas, que deve buscar a reeleição, e o ex-ministro Fernando Haddad. Vamos ver como é que vai ficar, porque agora concentrou, né? Em vez, às vezes, o pessoal de direita, o pessoal de esquerda, ali lançam vários candidatos. Não sei se é uma estratégia ou não, mas o seu jornal vai te atualizando aí das pesquisas e das mudanças eleitorais. A Polícia Militar prendeu na região de Santa Cecília, no centro da capital, um dos suspeitos de participar da tentativa de sequestro de uma criança em Guaianazes, na Zona Leste. A gente está atualizando aí sempre que está tendo
uma atualização mesmo sobre o assunto para vocês. Em confissão registrada por câmera corporal, o homem admitiu o crime e disse que estava escondido em um córrego por medo de ser linchado pela população. O caso ganhou repercussão após um pedestre impedir que o menino fosse colocado à força dentro de um táxi. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, instaurou um inquérito e também investiga se 2 corpos encontrados na sexta, na Zona Leste, são de outros envolvidos que teriam sido mortos por moradores. Meu Deus do céu, tendo atualização, a gente fala aqui para vocês. Vamos vir para o Tietê, que a gente tem bastante notícia também. A Prefeitura de Guarulhos realizou uma obra emergencial de recomposição em um muro de arrimo às margens do córrego Água Chata, no bairro dos Pimentas. As equipes implantaram barreiras de concreto para sustentar a Avenida Jorge Amado e impedir o avanço da erosão. Além da recuperação e estruturação do muro, a Secretaria de Administrações Regionais fez o trabalho de tapa-buraco na via e confirmou que o local vai ganhar uma nova calçada mais larga para garantir a segurança e a mobilidade dos pedestres. Já pensou, gente? E começou nessa segunda, no Fórum Criminal, lá da cidade de Guarulhos mesmo, um júri popular de 3 policiais militares acusados de participarem da execução do empresário e delator Vinícius Gritzpa, ocorrida no aeroporto de Cumbica. Vocês lembram desse caso? Olha só, o tenente Fernando Genaldo da Silva, o cabo Denis Antônio Martins e o soldado Juan Silva Rodrigues estão presos e são julgados por homicídio doloso. Segundo a denúncia do Ministério Público, o cabo e o soldado foram os executores utilizando fuzis, enquanto o tenente deu apoio na fuga. O julgamento deve durar cerca de 5 dias e vai contar com o depoimento de 21 testemunhas antes da decisão dos 7 jurados. Demorou para esse caso ser julgado, hein? A Polícia Civil deflagrou a Operação Rapere para desarticular uma associação criminosa responsável por extorquir passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Tem de tudo, né? 3 pessoas já foram presas temporariamente em uma ação que visa cumprir 6 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão na capital e na Grande São Paulo. Os investigadores identificaram mais de 30 boletins de ocorrência contra os chamados arrastadores, que se passavam por motoristas de aplicativo ou táxi para aplicar golpes e intimidar turistas idosos. As vítimas eram coagidas a pagar valores muito acima dos praticados pelo mercado. As diligências continuam para localizar os demais integrantes do grupo. E um homem suspeito de agredir e manter a companheira em cárcere privado foi preso pela Polícia Militar no Jardim Piatã, em Mogi. Para pedir socorro sem levantar suspeita do agressor, a vítima ligou para o telefone de emergência 190 e fingiu que estava encomendando uma pizza. Uma equipe foi enviada até a residência na Rua Baré, onde abordou o suspeito e resgatou a mulher, que apresentava lesões aparentes na boca e na perna. O homem negou as agressões e alegou que se tratava apenas de uma discussão verbal, mas foi encaminhado à delegacia de polícia, onde o caso foi registrado sim como violência doméstica. Que bom que a moça conseguiu, né, sair dessa. E um pedestre morreu atropelado na tarde de sábado após tentar atravessar a rodovia Ayrton Senna na altura do quilômetro 31 em Itaquá. Segundo a concessionária Ecovias Leste Paulista, a vítima atravessava a pista de forma irregular, no sentido capital, quando foi atingida por um carro. Gente, é tão largo ali, não é local para ficar atravessando. O motorista não conseguiu frear a tempo e o óbito foi constatado no próprio local do acidente. Por conta da ocorrência, a faixa 1 da rodovia precisou ser interditada por cerca de 1 hora para o trabalho das equipes de resgate, mas a via já foi totalmente liberada. E foi encontrado no Rio de Janeiro a estudante Maria Luísa de Souza Capetini, de 12 anos, que estava desaparecida desde a última quarta após sair da escola em Ferraz de Vasconcelos. A gente falou aqui no jornal, vocês viram atualizações nas redes sociais. Olha, a adolescente passa bem, a família já viajou até o território fluminense para reencontrá-la. O desaparecimento da jovem mobilizou as redes sociais no Alto Tietê desde que ela foi vista pela última vez ao deixar a escola estadual Zanete Gomes, na Vila Andreiara. Em vídeo publicado na internet, o pai da estudante agradeceu o apoio, confirmou que conseguiu falar com a filha por vídeo e que a família está aliviada com o desfecho do caso. A gente viu alguns vídeos ali, na verdade, na internet, ela falando que estava bem, dando risada, enfim. Olha, o importante é que a família conseguiu achar. Ela, apesar de tudo, vai ser averiguado, ela é uma criança, tem 12 anos, né? Mesmo que aparenta ali ter uma atitude de uma pessoa mais velha, ainda tem a imaturidade de uma criança.
E no próximo bloco, Sesc Guarulhos realiza no final de junho a Guaru Geek 2026. E mais, Praça dos Trabalhadores em Ferraz teve mais de 5.000 pessoas que acompanharam a vitória do Brasil. Fica aí que a gente volta já já. E seja bem-vindo à Toyota. Eu tô aqui em Guarulhos, na Avenida Anielo Pratícia. Gente, olha só que tecnologia. Toyota é tecnologia japonesa. Aqui você tem até 10 anos de garantia. Quem é que te oferece 10 anos de garantia? Até 10 anos de garantia? Só quem sabe o que vende pra você, né? E a gente fala de lançamento, 0 km Yaris Cross a partir de 151.990 com IPVA 2026 de presente pra você. E agora a gente mostra Corolla Cross XRE ou XRX Flex, que você pode optar ou pelo IPVA 2026 ou então R$10.000 de bônus na troca. Agora, essa SW4 tá linda. Essa tá com bônus de R$25.000 com o carro na troca. Tem seminovos também aqui para você escolher, todos com garantia, procedência. E dependendo do Toyota seminovo que você compre aqui, você tem até 10 anos de garantia também, tá? No 0 km no seminovo Toyota, tá bom? Agora a gente fala do consórcio Toyota, com as melhores taxas de administração aqui você encontra. Comprando acessórios, comprou seu Toyota, comprou acessórios aqui, você tem até R$500 de bônus na compra de acessórios. E anota o endereço, Avenida Anielo Pratícia 350, Jardim Santa Francisca, aqui em Guarulhos. É Toyota, tecnologia japonesa oferecendo o que há de melhor para você. O Sesc Guarulhos realiza nos próximos 27 e 28 de junho a edição 2026 da Guaru Geek. A feira celebra a cultura pop em suas múltiplas dimensões, reunindo atrações de games, quadrinhos, animações, cosplay, RPG e cultura digital. Chama muita atenção, né, gente? Agrada crianças e adultos também. O evento busca evidenciar a criatividade e o protagonismo jovem, além de valorizar as produções autorais e iniciativas artísticas de Guarulhos e da região do Alto Tietê. A programação completa de oficinas, jogos e apresentações é gratuita e pode ser consultada no site do Sesc São Paulo. Não deixem de participar, vai ser um final de semana muito gostoso, né? Já que a gente está falando de Guarulhos, tem notícia por lá ainda também. A Prefeitura abriu as inscrições para o edital de oficinas culturais com investimento total de R$300.000 em recursos da Política Nacional Aldir Blanc. A iniciativa vai selecionar projetos de oficinas gratuitas em diversas linguagens artísticas. Tem teatro, dança, artes, visuais e música. Podem participar agentes culturais maiores de 18 que comprovem residência e atuação na cidade há pelo menos 2 anos, tá? O prazo para se inscrever vai até o dia 5 de julho e as propostas devem ser enviadas exclusivamente pela plataforma de oportunidades do Ministério da Cultura. Segue direitinho, viu? Vamos falar de saúde? A carreta de oftalmologia do programa Agora tem especialistas, completa uma semana de funcionamento no estacionamento do Shopping Bom Sucesso em Guarulhos. A expectativa da parceria entre a Prefeitura e o Ministério da Saúde é ultrapassar 2.000 cirurgias de catarata em 45 dias de atendimento. E está dentro do shopping, né? A administração municipal reforça que o foco é reduzir a fila de espera e o atendimento não funciona por livre demanda. Estão sendo convocados exclusivamente os pacientes já cadastrados no sistema de regulação do município, que recebem gratuitamente toda a medicação e o suporte pós-operatório. Tem que acabar com essa fila, né? A pessoa passa ali em consulta, depois aproveita, já toma um lanche ali antes de ir embora. Olha, Guarulhos tem muita notícia nesse final de semana. O PROCON de lá promoveu uma palestra sobre os direitos básicos do consumidor para mais de 80 estudantes do programa de aprendizagem da ESPRO, no bairro do Macedo. A ação faz parte do projeto PROCON nas escolas, que busca disseminar a educação financeira e de consumo entre jovens trabalhadores. Durante o encontro, foram abordados temas essenciais como proteção contra práticas abusivas, cuidados em compras pela internet e os canais de resolução de conflitos. O objetivo é conscientizar os adolescentes sobre seus direitos e deveres, preparando os jovens para o mercado de trabalho e para o exercício da cidadania.
Já que a gente está falando do PROCON, em Suzano, o órgão público emitiu um alerta importante para que os consumidores não caiam em golpes ligados ao programa federal Novo Desenrola Brasil. As pessoas acham brecha em tudo para aplicar golpe. Criminosos estão utilizando mensagens de WhatsApp, SMS e e-mails com links falsos em tom de urgência para roubar dados pessoais e enviar boletos fraudulentos. A diretora do órgão, Daniela Tissi, orienta a população a nunca clicar em links desconhecidos e sempre buscar os canais oficiais do governo ou dos bancos, tá? Caso alguém seja vítima de fraude, a recomendação é procurar a instituição financeira imediatamente para tentar bloquear a transação e registrar o boletim de ocorrência. Gente, não aceitem links, mensagens do WhatsApp, não é por aí o caminho, tá? Já que é segundona, vamos falar do Auto GT, que está iniciando a semana com mais de 4.500 vagas de emprego disponíveis. São 1.837 oportunidades em Itaquá, na rua Dom Tomás Frei, número 89. Em Mogi são 1.559 vagas com agendamento pelo 4699-1900. As inscrições pela plataforma Mogi Conecta também têm ali disponíveis. Já em Suzano são 724 vagas com cadastro no Centros, localizado na Avenida Paulo Portela, número 210. Em Guararema são 298 oportunidades escoadas pelo SAT na rua 19 de setembro, número 127. Arujá complementa a lista regional com 139 postos abertos na rua Ademar de Barros, número 60. Os postos de atendimento ao trabalhador disponibilizam ainda 33 vagas divididas entre as unidades do Pátio em Santa Isabel, localizado na Praça da Bandeira, número 56, e em Poá, na rua 26 de março, número 72. Já que a gente falou de Santa Isabel, olha, a cidade lá foi o palco da maior cavalgada de sua história nesse domingo. O evento reuniu mais de 700 cavalos, gente, haja cavalo, hein? E 22 carros de boi pela rua e avenidas ali do município, atraindo famílias inteiras, moradores e visitantes para celebrar a identidade e a cultura sertaneja da região. Além da preservação e da tradição local, a iniciativa também arrecadou alimentos em prol do Fundo Social de Solidariedade e marcou o lançamento oficial do Santa Isabel Rodeio Fest, que começa no próximo 9 de julho. A corte do rodeio, com a rainha, princesa e madrinha, também marcaram presença na celebração. Vamos falar de coisa boa ainda? Mais de 5.000 pessoas lotaram a Praça dos Trabalhadores em Ferraz na última sexta para acompanhar a vitória do Brasil por 3-0 contra o Haiti. O evento gratuito promovido pela Prefeitura contou com um telão gigante, brinquedos infláveis, feira gastronômica e atrações musicais de samba e pagode. A festa da torcida contou ainda com espaço para troca de figurinhas do álbum da Copa e distribuição de chá de gengibre pelo Fundo Social. Que legal! É para acalmar o pessoal, né? A Guarda Civil Municipal esteve presente no Centro de Convenções, reforçando a segurança e garantindo uma transmissão tranquila para todas as famílias. Que bom! E um trecho da rua São Roque, na Vila Japão, em Itaquá, passa a operar em mão única, tá? A partir de hoje, devido a obras de drenagem e pavimentação. Presta atenção, você que é morador de Itaquá. A alteração cria um bloqueio parcial na altura do número 1585 e vai permanecer em vigor até o dia 15 de agosto. Durante o período de intervenção, os veículos poderão trafegar apenas no sentido Arujá. Quem segue em direção ao bairro deve utilizar a rodovia Alberto Rinoto como rota alternativa e acessar o viaduto São Judas Tadeu. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas, pelo menos nesse comecinho, né? Vamos falar de inverno? Olha, o inverno no hemisfério sul começou oficialmente ontem, dia 21 de junho. Segundo os meteorologistas, a estação terá impacto do fenômeno El Niño, que atua como um bloqueio para as frentes frias no sudeste, deixando as temperaturas médias mais elevadas e provocando dias mais quentes, não sei aonde ainda. Mas a gente está no começo do inverno, né? Apesar disso, uma frente fria passa pela região nessa terça e vai provocar mais uma queda acentuada nos termômetros e chuva forte no Alto Tietê. Em Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquá, a quarta será o dia mais frio da semana, com máxima de apenas 14 graus e previsão de temporais. Prepare o casaco e o guarda-chuva. Falando em frio, vamos ver como fica o tempo para amanhã. Em Mogi, a terça inicia nublada e com tempo ameno. À tarde, temos previsão de chuva fraca e moderada em vários pontos da cidade. Mínima de 13 graus e máxima de 22. Em Guararema, o cenário se mantém, mas tem previsão de trovoada. Mínima de 13 e máxima de 23 graus. No próximo bloco tem esporte e seu resenha na rede com o Lucas. Fica aí que eu volto já já.
Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. O Flamengo de Guarulhos venceu o Osasco por 1-0 no estádio Antônio Soares de Oliveira e garantiu a liderança isolada do seu grupo nessa primeira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Com o resultado, o Corvo conquistou a vantagem aí de decidir em casa todos os jogos de mata-mata na próxima etapa da competição estadual. A diretoria do clube convocou a torcida para encher o estádio já no próximo final de semana, quando começam os confrontos decisivos de ida e volta valendo o acesso. Os horários e os adversários oficiais serão detalhados pela Federação Paulista de Futebol nas próximas horas. Olha, então parabéns, e a gente vai seguindo acompanhando e torcendo para o nosso Flamengo de Guarulhos. As equipes de futsal já da cidade de Poá brilharam nas finais da Copa Vila Santista da Liga Paulista, disputada em Mogi. A categoria Sub-14 conquistou o título inédito na competição, que legal, enquanto as equipes Sub-12 e 16 garantiram o vice-campeonato. O trabalho com os jovens atletas é comandado pelos professores Ricardo e Kenny. Muito legal, prestigiando aqui o esporte na nossa região. Agora o Lucas vai falar para você todas as atualizações do nosso Brasil aí na Copa do Mundo. É com você, Lucas. Fala pessoal da Rede Alto Tietê, eu sou o Lucas Barreiros, está começando mais um Resenha na Rede. E é claro, hoje a gente volta a falar muito sobre Copa do Mundo por aqui. E não tem como ser diferente, o Brasil ganhou, a gente abre já falando da seleção brasileira, que entrou em campo na última sexta-feira e bateu a seleção do Haiti por 3-0. Os gols aí foram marcados por Matheus Cunha, que foi às redes 2 vezes, e também por Vinícius Júnior. Na verdade, tivemos gols anulados ali do Rafinha, também na segunda etapa do garoto Endrick, e depois, tivemos bola na trave, bola no travessão ali do Martinelli, e infelizmente também a lesão de Rafinha. Então os principais lances da seleção brasileira foram esses. Porém, dentro de campo, um 3-0 tranquilo, a seleção conseguiu sim fazer um placar interessante, porque era até o proposto, todos falavam que era um jogo para fazer saldo, inclusive eu acreditava nisso, e a seleção brasileira conseguiu. É verdade que poderia ter feito mais ainda, porém, acabou ficando ali um pouco mais com o pé atrás da segunda etapa, tirou um pouco o pé do acelerador e, desacelerando, ficou só no 3-0, mas a seleção brasileira vem liderando o grupo tranquilamente. Afinal, Marrocos venceu por 1-0 a seleção da Escócia, também foi aos 4 pontos, mas por saldo de gols, a seleção brasileira obviamente fica na frente. Então, para a última rodada, teremos então uma definição interessante acontecendo. Mais tarde, ali daqui a pouquinho, eu já passo os próximos jogos da semana, mas é claro, eu também atualizo o que mais aconteceu nesse final de semana e nessa segunda-feira. Aproveitando já a continuidade, tivemos no sábado jogos interessantes acontecendo. A Holanda goleou a Suécia por 5-1, o Japão, depois já na madrugada, goleou a Tunísia por 4-0, a Alemanha venceu a Costa do Marfim por 2-1, então tivemos mais alguns aí encaminhamentos acontecendo. Essa vaga do grupo de Japão, Holanda e Suécia parece ter ficado mais para a Suécia, ou melhor, mais para a Holanda com essa primeira colocação. Eles vão enfrentar a Tunísia no fechamento do grupo, enquanto Japão e Suécia fazem um jogo ali onde ambos podem se classificar ainda em segundo. Então acredito uma goleada aí holandesa e quem sabe
uma vitória dos japoneses para que eles se empassem em segundo e a Suécia fique em terceiro. Porém, futebol é futebol, tudo pode acontecer, a gente sabe como que funcionam as coisas. No domingo, tivemos mais um episódio aí da seleção espanhola em campo, que goleou tranquilamente a Arábia Saudita, mas o destaque desse grupo fica por conta da seleção cabo-verdiana, que enfrentando o Uruguai, empatou aí por 2-2 e chega à última rodada com o sonho de passar a próxima fase ainda vivo. Então, depois de ver ali o Uruguai virar o jogo, o Cabo Verde sai na frente, o Uruguai vira o jogo, vira ali pro 2-1 e eles conseguem, numa falha do Muslera, empatar a partida e eles chegam em alta, né? Depois de uma primeira partida onde o Vozinha brilhou. Nesse segundo jogo, o Vozinha foi mais ou menos, acabou ali se complicando em alguns lances, mas creio que para a terceira rodada, a seleção do Cabo Verde chega aí mais tranquila e podendo aí com totais condições de vencer, por que não, o duelo contra a Arábia Saudita e passar em segundo lugar no grupo. O último duelo ali das favoritas desse grupo é entre Espanha e Uruguai. O Uruguai está mal nessa Copa do Mundo e a Espanha tem tudo para vencer mais uma, para garantir então essa primeira colocação. A gente fica de olho para ver como é que vai acontecer, porém temos Espanha mais encaminhado, Uruguai numa situação complicada, mas, né, tem que torcer contra os outros. Acho bem difícil, para falar a verdade, a situação dos uruguaios, mas Cabo Verde pode surpreender, assim como a Arábia Saudita ainda pode vencer a sua partida ali contra a seleção cabo-verdiana. Então, vamos ver. Eu fico na torcida para Cabo Verde, ganhou ali o xodó dessa Copa do Mundo, acabou ganhando o coração da torcida dos brasileiros também, e a gente segue de olho por aqui. Eu tinha mencionado a Alemanha, ao bater a Costa do Marfim, foi aos 6 pontos, então já está garantida na próxima fase. Quem também já se garantiu foi o México, que também foi a 6 pontos, Estados Unidos também foi a 6 pontos, são algumas das seleções já garantidas. E nessa segunda-feira, tivemos a Argentina entrando em campo e vencendo a Áustria por 2-0 com 2 gols de Lionel Messi. Ele que agora alcançou aí seus 18 gols em Copas do Mundo, agora ele é o artilheiro isolado dos mundiais com seus 18 gols. Então, ultrapassou Miroslav Klose e agora fica tranquilo aí com a seleção argentina bem encaminhada para a próxima fase. São 6 pontos já conquistados, a gente teve... verdade, essa última rodada que vai acontecer aí entre Argentina e Jordânia, porém, algo totalmente protocolar, devemos ter a Argentina passeando, nem sabemos se o Messi irá jogar, mas um disclaimer aí, um destaque para fazer, todos os gols da seleção argentina foram marcados pelo Lionel Messi. Ficam os destaques então para essa semana. Na terça-feira, Portugal volta a campo para enfrentar o Uzbequistão. A seleção portuguesa empatou no primeiro confronto e agora vai precisar vencer aí. Cristiano Ronaldo pressionado depois de todos esses gols de Lionel Messi. Falo assim, mas pressionado por conta de torcida, né? Os fãs ficam ali um de olho no outro, aquela zoeira toda, mas Robozão e a seleção portuguesa precisam responder em campo. Já o Brasil volta a campo na quarta-feira. Então, seleção brasileira às 7 da noite nessa quarta-feira encara a seleção da Escócia e no jogo que acontece em Miami, no Hard Rock Stadium. Então, Brasil vencendo já assegura a sua classificação para a próxima fase. Vale destacar que Marrocos enfrenta o Haiti e aí vai ser aquela questão de saldo de gols, né? Caso o Brasil vença a Escócia e o Marrocos vença o Haiti, aí iremos para o saldo de gols. Mas a gente fica na torcida e quem sabe, né? Seleção brasileira passando em primeiro, pega o segundo colocado do grupo da Holanda, então muito provavelmente Japão ou Suécia, e aí o confronto de 16avos deve acontecer na próxima segunda-feira. Mas é claro, na quinta eu volto com mais informações para vocês do Brasil e, claro, de todo o panorama do futebol nessa Copa do Mundo. Forte abraço e até mais!